Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Voz Segura. Estamos iniciando a temporada 2026 e hoje eu estou aqui com a Aline e a Adriele. Meninas, obrigada por aceitarem nosso convite e é um prazer ter vocês aqui neste dia tão especial da temporada de 2026 do podcast da Sou Segura. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar, para vocês, gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, falar quem é a Aline, quem é a Adriele. Quem quer começar? Pode começar. Bom dia, obrigada. A gente que agradece, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, Simone, com vocês todos. Eu sou a Aline Santana. No momento, agora eu mudei minha apresentação, sabe? Há 3 anos atrás, depois que eu me tornei mãe. Então, eu sou mãe da Maitê, esposa, filha e administradora de empresas. Trabalho no segmento de seguros há mais de 20 anos e atualmente sou Senior Associate da Messer. Bacana. Maravilha. Eu sou a Adriele Lazotti. Não sou mãe ainda, mas sou filha. Sou advogada de formação e atualmente trabalho aqui na consultoria de previdência da Lockton. E no segmento estou há mais de 10 anos, mais ou menos. Já iniciei na fase de estágio da faculdade, engrenei e da previdência não saio mais. Seguros é algo que vem, e não sai mais da nossa vida, né? É sempre assim. Eu também sou mãe, hein? Sou mãe do Samuel, meu... Nome lindo. Eu sempre faço propaganda dele por onde eu passo. Mas... impressionante, essa trajetória. Você está falando de 20 anos? 22 anos. 22 anos e a Adriele já está mais de 10 anos, né? E vocês foram uma das grandes privilegiadas, ganhadoras, escolhidas da Bolsa Sou MBA, da Sou Segura, e percebemos que muitas das pessoas que se inscreveram, cada uma com uma história diferente, uma história muito impactante. Então, a pergunta que não quer calar, quando vocês receberam a notícia, para quem não sabe, que está nos assistindo, a Bolsa Sou MBA é um projeto da Sou Segura para financiar, com apoio dos nossos patrocinadores, bolsas de estudos de MBA, em parceria com a USP. E nós fizemos todo um processo esse ano. Vocês já, inclusive, iniciaram as aulas? Já iniciaram. Já fizemos prova. Já fizeram prova? E a Aline e a Adriele está entre as 25 que foram ali escolhidas, para estudarem e receberem a bolsa. Mas me conta um pouquinho. Como é que foi a sensação quando vocês descobriram que vocês ganharam, Como é que aconteceu? Em que momento que vocês viram ali o anúncio? Tá. Assim, a gente não acredita, É igual bingo, essas coisas de sorteio. Nunca vou ganhar aquele negócio. Mas na hora que eu vi, eu até me surpreendi. Eu falei, meu nome tá aqui. Aí já fui correndo, falei, mãe, ganhei. Na USP ainda. Ficou super feliz. Que bacana. Aí já soltei no grupo aqui do trabalho, E todo mundo parabenizou. E para mim foi uma surpresa e uma grande alegria, Porque eu sempre prezo pelo crescimento profissional. Então, ter essa oportunidade, e ainda mais numa universidade renomada, com a parceria tanto da Lockton quanto da Sou Segura, foi incrível. Eu imagino. E você, Aline? Eu fiquei super feliz, Assim que eu soube, eu também compartilhei com todo mundo que eu conhecia, compartilhei na companhia, Porque houve a indicação de uma pessoa, olha, pessoal, tem esse programa da Sou Segura, vocês conhecem, quer se inscrever? Então, a primeira pessoa, na verdade, que eu falei foi a pessoa que recomendou a inscrição, Então, ela também não acreditou, ficou super feliz. É um sentimento de, realmente, surpresa, A gente fica, será? Nossa, que bom, hein? Que máximo, E alegria, assim, eu vou te falar que até agora eu me surpreendo com esse programa, assim, porque a gente escuta tanto falar de empoderamento feminino, de apoio em relação a isso, enfim, precisamos trazer mais igualdade, pertencimento, mas ações práticas é o que a gente menos vê, sendo super sincera. E este programa é um programa efetivo de
empoderamento feminino através da ferramenta, né? Então, enfim, eu sou super grata de fazer parte e agradeço muito. E tô tentando aproveitar ao máximo, porque a instituição realmente, ela é diferenciada. Ela puxa você, coloca profissionais incríveis e tem muita informação que acontece para além do curso que você escolheu dentro da USP. Então é muito legal. Que bacana. Palestras e tudo mais. Tem palestras, né? Tem. Não, realmente Essa semana tem palestra. eles são muito bons. E que curso que vocês escolheram para fazer? O meu é ESG. Ah, é? ESG e Negócios Sustentáveis, totalmente diferente do caminho tradicional que eu vinha percorrendo. E o que me trouxe e me traz todo dia, sendo super sincera para você, um repertório diferente e novo. Para quem está há mais de 20 anos no mercado de seguros e trabalhando com pessoas, a gente ainda pensa ESG muito numa floresta, né, em alguma questão relacionada a talvez as questões ambientais, né. Ainda quando eu falo que eu faço ESG, eu escuto muito isso. Mas existe um lugar muito importante no ESG, justamente de pertencimento, de falar de diversidade, de falar de pessoas, de falar do social. E eu tenho ampliado meu repertório nesse lugar, fazendo esse curso, e tem sido bem importante, assim, para meu lado profissional e pessoal. E você, Adriele? Eu escolhi gestão de projetos. Sério? Eu fiz gestão de projetos. E eu tô, assim, achando as aulas bem focadas, agora no início, né, focada na liderança. Então, assim, você vê que liderar não é simplesmente eu vou delegar, eu vou passar. Não, é você acolher, é você tentar se sensibilizar com o outro, ver as dificuldades, ver os anseios, ver aquilo que a pessoa tem de melhor e tentar absorver aquilo. Então, assim, agora, neste momento, liderança é o foco lá em gestão de projetos. Creio que vai se aprofundando ao longo do tempo, mas dá para conciliar bem com a minha carreira, porque, querendo ou não, sou formada em Direito, né, advogada, só que atualmente eu controlo, faço monitoramento das atividades, então, assim, engloba bastante. Então, eu consigo absorver de todos os lados e, quem sabe, né, focar ou colocar um pouquinho disso na minha vivência agora profissional, e estou tentando absorver ao máximo. E na experiência de vocês, como é que vocês enxergam que você cada vez mais, quando se capacita academicamente, o que muda em relação ao olhar na questão de trabalho, vivência, dia a dia? O que vocês percebem nesses anos que vocês têm investido na carreira, né, na parte acadêmica? Como é que vocês estão vendo esse resultado do que está absorvendo de conhecimento novo? Eu acho que não, assim, não só de conhecimento, né, mas de experiência, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho que dá para agregar as duas frentes. Então, eu comecei no estágio, vim subindo, terminei a faculdade, já engatilhei uma pós-graduação, então tenho em Direito Civil, tenho em Gestão de Previdência Complementar. Então, o estudo sempre foi minha base, sempre foi aquele pilar para sempre alavancar na carreira. Então, todas as formas, as possibilidades que eu tenho de absorver e tentar avançar com isso dentro seja agora da companhia que estou aqui há mais de 5 anos, mas na antiga empresa, então todas as oportunidades que eu tenho de absorver conhecimento e agregar ainda mais, não seja em valor monetário, mas seja mesmo de bagagem para você. Acho que toda experiência é válida, e isso engrandece muito tanto a carreira quanto o pessoal. Então, eu acho que o estudo em si é uma grande alavanca para a sua carreira. Então, você tem que se apegar muito à educação. E para você, Aline? Eu amo estudar. Sempre amei, assim, aprender de diversas formas. A gente pode aprender de várias formas, né? Sabe que quanto mais eu tento aprender alguma coisa nova, eu estudo, mais eu percebo que a gente não sabe nada. Então, eu acho que o procurar conhecimento, ele vem de um lugar muito de curiosidade, que eu acho que é uma característica, talvez uma das mais importantes para a gente como pessoa e profissional, a gente não perder a nossa curiosidade
E uma outra característica que é super importante, que, sinceramente, quanto mais eu estudo, mais eu tenho me percebido nela, eu acho que é até a humildade, sabe? Porque a gente, quando vai aprendendo, você vai aumentando o seu repertório, que é isso que a gente estava falando, que eu acho que é uma coisa... É o mais importante que a gente tem, pensando do ponto de vista profissional, quando você estuda e tudo mais, e pessoal também, porque aumenta o seu repertório, te deixa mais seguro para tomar decisões. Essa parte é incrível. Mas a parte da humildade é num lugar de realmente aprendi isso aqui, mas tenho tantas outras coisas que eu preciso aprender. E também num lugar de eu aprendi para poder compartilhar com outras pessoas também. Então, acho que quando eu penso em... Eu tenho um amigo meu que me conhece há muitos anos, que eu conheci na faculdade. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala, você tá estudando o quê? Porque eu sempre tô procurando estudar alguma coisa, mas eu acho que é muito nesse lugar de curiosidade. E você tava falando que você é mãe do Samuel, né? E eu sou mãe da Maitê. E eu falo muito isso com meu marido, assim. Eu quero despertar o bichinho da curiosidade nela. Quer dizer, ela é uma criança, então ela já tem. Mas eu quero despertar esse bichinho eternamente, se possível, porque... É tão legal você estar com uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou que não é do seu meio, ou que é seu amigo, mas que não tem as mesmas... Que não faz necessariamente as mesmas coisas que você compartilhar e a pessoa ser realmente interessada em ouvir o que você tem para dizer, não é? Isso é uma pessoa curiosa. Então, eu acho que esse lugar da educação, da busca do conhecimento, partindo da curiosidade, da humildade, é algo que acho que engrandece a gente e aumenta o nosso repertório verdadeiramente, sabe? Ah, com certeza. Eu acho que tem uma frase que eu carrego, né? Que quanto mais eu sei que nada sei. Nossa, exato. Exato isso. É isso aí. É isso mesmo. E aí eu percebo, né? Eu falo, meu Deus, né? Quanto caminho pela frente, quantas descobertas, né? Quando a gente senta para estudar. Mas falando sobre essa questão de conhecimento, existem estudos que comprovam que nós mulheres temos atualmente dentro do mercado, né, um pouco mais de formação do que os homens. Eu sei que nós estamos avançando com essa questão da equidade, mesmos direitos, mesmos deveres e mesmas obrigações. Mas como é que vocês sentem isso, principalmente num ambiente de trabalho, olhando para a carreira de vocês? Como é que vocês enxergam isso no futuro? Né? Investindo tempo, não somente na parte acadêmica, mas investindo também na carreira, se dedicando. Como é que vocês têm visto isso no dia a dia? Vocês acham que vai mudar, que essa percepção ela pode ser alterada? Porque se a gente tem um pouco mais de conhecimento, mas os cargos se levam, ainda ocupam as cadeiras, né? Ainda não está o 50%, né? O último estudo, inclusive da ANS, da Escola Nacional de Seguros, fala que ainda está nos 30% as mulheres. Como é que vocês veem isso daqui a alguns anos? Eu acho que já está mudando e acredito que depende muito da cultura da empresa. Aqui mesmo na companhia eu vejo que na minha equipe nós somos tratadas como iguais. Ali não tem aquela diferenciação entre homem ou mulher, entre sênior ou júnior, então somos parceiros. Então acredito eu que a companhia tem que agregar muito isso, trazer essa cultura, trazer a importância das pessoas. Então eu acredito que, levando para o meu lado, a minha gestão só tem me impulsionado, me reconhecido. Então, eles dão oportunidade, eu tenho autonomia para fazer as coisas. Eu acho que você engessar muito, deixar a pessoa muito fechada naquele quadrado. É assim, sempre foi assim. Não, eu tenho essa ideia, eu tenho essa inovação, dá para... Não, vamos lá, me mostra, eu quero ver. Então, aqui, eu posso dizer que tem esse cuidado. Em outras companhias, eu vejo relatos de amigos falando, que é muito difícil, que não sei o quê. Então, assim, eu acredito que as pessoas, o ser humano, tem que melhor se adaptar a esse contexto. De tentar alavancar as pessoas, de tentar levar para cima, de dar aquela mão, aquele apoio. Você não sabe, mas eu tenho esse certo conhecimento, eu vou te passar. Como a Aline disse mesmo, compartilhar o conhecimento. Então, compartilhando, não é porque eu vou te ensinar alguma coisa que eu vou puxar o seu tapete lá na frente.
tem ainda muita... O pessoal tem esse receio. Ou a concorrência, né? Isso, não, porque se eu passar para ela, depois ela vai saber o que eu faço, aí vai... Não, você tem que transmitir conhecimento, você tem que passar. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Então, eu acredito que as pessoas que se entregam realmente, e no âmbito profissional, tem muito, assim, a crescer. A cada dia eu venho crescendo, a cada momento, a cada instante. Então, eu primeiro prezo pelo ser humano, que vai refletir na minha carreira. Sim. Pensando, bom, que bom que você vive essa realidade hoje, Adriele. Eu também posso falar que, partindo do ponto de vista da posição que eu ocupo, na empresa que eu ocupo, e também da minha carreira, eu costumo falar que eu me sinto privilegiada. Porque, de fato, eu tive muitas oportunidades, tenho, e vejo mulheres que me inspiram, como você, Simone, como a Paula Lopes, por exemplo, na Marcha, que é a presidente da companhia, Mariana Dias, enfim. A gente tem alguns relatos, a Raquel Reis, na Sul América, a empresa da qual fiz parte. Tantas mulheres, né? Hoje, inspiradoras. Mas eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu já estava no mercado há 5 anos, eu não tinha tantas referências. Aliás, eu não me lembro de nenhuma, exatamente uma posição de presidência que eu tenha interagido diretamente naquele momento, né? E hoje, por trabalhar em consultoria, sempre fico pensando em dados. E aí, eu queria compartilhar alguma coisa que me ocorreu agora que você falou, né? A gente estava trabalhando em um artigo recente, mas pensando do ponto de vista de perspectiva, a gente trabalha em empresas multinacionais e olhando de uma forma mais ampla, né? Saindo desse meu quadrado que eu entendo que ainda eu tenho um privilégio, né? Eu estava estudando que foi feita uma pesquisa no Reino Unido, na verdade na União Europeia, que partindo do ponto de vista de que lá eles estão muito mais avançados do que nós nesse tema de equidade de mulheres. Se eles passassem hoje a trabalhar com mais afinco nisso, eles levariam 46 anos para chegar na igualdade. Não existe nenhum estudo igual na América Latina, só para vocês terem uma ideia. Então, eu acho que, assim, sendo super sincera com você, eu vejo, o meu olhar é muito positivo, otimista, mas provocativo. Eu ainda tenho dificuldade de olhar no board global das grandes empresas do nosso segmento e enxergar muitas mulheres no board global. E um ponto relevante em relação a isso, eu estava também nesse mesmo estudo avaliando, né? Quando a gente vê menos mulheres no C-Level, menos mulheres no conselho, menos mulheres na decisão, menos mulheres na área de TI que trabalham na formação da IA, não vai aumentar. Então, não existe outra forma da gente trabalhar para melhorar que não seja, de fato, aumentando, crescendo, incentivando. E as mulheres, elas têm menos apoio para chegar na alta liderança se elas não têm um sponsor. Só que se você conversar com as mulheres que convivem com você, estou dando meu exemplo aqui, porque eu sou super empoderadora de mulheres também. A gente tem vergonha de pedir sponsor, né? De pedir um patrocinador mesmo dentro da companhia. Não estou falando de um mentor, estou falando de um patrocinador, aquela pessoa que vai falar bem naquela sala que você não tá. Eu tenho vergonha. Assim, eu preciso ter muita intimidade, ter entregue o melhor projeto do mundo, conhecer muito a pessoa e falar, olha, será que naquela próxima reunião, sabe que você podia falar bem? Eu acho que eu nunca pedi isso, na verdade, exatamente dessa forma. E quando eu converso com as pessoas, é mais fácil falar pro outro do que você falar pra si mesmo, né? Eu percebo que a gente ainda atua num lugar menos natural em relação à nossa carreira do que os homens. Pelo menos é a minha experiência, não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Então, acho que existe um processo, eu estou falando isso porque eu acho que existe um processo cultural que precisa ser trabalhado, mas eu estou muito otimista de que a gente está, de alguma forma, fazendo isso, sabe, Simone? Eu vejo o seu enorme trabalho para além da Lockton e a sua entrega na sua segura, e eu tenho certeza do valor que isso tem e do quanto você está já entregando o seu papel, assim, voluntário mesmo e social para a humanidade. Eu sempre que eu faço esses estudos para o trabalho, eu gosto de escrever também, eu publico alguns artigos, porque eu falo que algum dia eu quero que minha filha saiba que eu fiz o que era possível para mim e estava fazendo ali em relação a isso. Porque eu acho que uma coisa importante é a gente não normalizar. Não normalizar. Sabe que antes da Raquel ser presidente da Sul América, eu tive uma... Desculpa compartilhar com vocês qualquer coisa. Antes da Raquel ser presidente da Sul América, eu tive uma reunião com várias mulheres lá, como em várias empresas do segmento, maioria mulheres, né? Menos nos cargos de alta gestão. Pelo menos era assim naquele momento.
E aí eu vi várias pessoas falando comigo, não, mas aqui, e não era uma presidente ainda, ela era VP. Não, mas aqui é diferente, aqui a gente já tem uma VP mulher e não sei o que. Eu falei, eu só vou ficar tranquila o dia que tiver uma presidente mulher, porque ali eu tenho certeza de que vão ser observados alguns pontos importantes em relação às mulheres no ambiente de trabalho, até que ela foi. E aí eu fiquei mas assim, a gente mesmo normaliza. Nós mulheres mesmo normalizamos. Então eu acho que a gente precisa de gente provocativa, a gente precisa de gente assim, sabe, martelando, mas eu não quero mais falar de igualdade. Não, a gente precisa falar. E a gente vai precisar por pelo menos 46 anos, que foi o estudo do Reino Unido, e aqui eu nem sei, talvez 150 anos, não sei. A gente precisa fomentar, né? Fomentar. Eu terminei de fazer um curso agora recente sobre liderança feminina na London School, que fala, e tem um artigo lá científico sobre uma pesquisa feita em termos globais, eu não me lembro exatamente quem está envolvido nessa pesquisa, mas eram universidades no mundo inteiro, e fala exatamente, era 126 anos, isso global, né, para chegar à equidade. Mas tem um ponto importante, né, eu percebo que as nossas dores, como profissionais, nos levam a querer entrar e promover algumas causas. E a questão do estudo, é perceptível que há uma mudança importante quanto mais você se prepara, quanto mais você está pronta. O que essa bolsa, mesmo notório a trajetória de vocês, tudo que vocês têm investido, né? Cada um aqui com um motivo especial, nós temos aqui, cada um tem uma história particular, tem uma dor particular. Eu sempre digo que ninguém é do jeito que é porque quer, mas todas nós temos uma história. O que significou esse momento agora, voltar para a sala de aula e estudar um tema específico e estar aprendendo tanto, né? O que isso significa para vocês nesse momento? Me ocorreu a palavra motivação mesmo, assim, sabe? Aprender. O ESG é totalmente diferente do que eu imaginei, sendo super honesta, estudar. Então, sabe, você tá lá numa sala com pessoas, para mim tá sendo muito interessante, porque eu tenho estudado com pessoas de formação completamente diferente da minha. Então, que trabalham em ambientes completamente diferentes dos meus. A minoria é de mercado de riscos, como o nosso. Uhum. E é tão interessante essa troca, até falei pro meu marido um dia desse, eu falei assim, gente, olha quantas pessoas trabalham com esses assuntos, assim, completamente diferentes do que o nosso. Olha como o ser humano é capaz de coisas incríveis. Quantos temas interessantes a gente tem para aprender. Então, acho que isso até volta no gancho da última pergunta que você fez, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Porque a gente vai trocando com pessoas que têm um conhecimento completamente diferente. Você vai trocando. Então, sendo sincera com você, acho que eu tô nesse lugar de aprender muito, me sentir muito motivada para aprender mais, porque cada aula eu vejo que eu sei muito pouco. Exato. Então, tem me motivado nesse sentido. No meu caso, no meu curso, especificamente, é bem difícil você ver advogados. Você vê mais engenheiros, mais aqueles que estão voltados mesmo para projetos. Então, você consegue absorver de todos os lados, né? Como a Aline colocou, são pessoas totalmente diferentes, de ramos diferentes, e que o bate-papo parece que se unifica ali naquele momento. Cada um passa a sua experiência, consegue absorver mais e mais. E a palavra que define é gratidão. Porque, assim, de toda a minha história, assim, trajetória de vida, pra eu chegar nesse momento e falar assim, poxa, eu tô conseguindo, eu tô conquistando aquilo que eu sempre sonhei, né? E eu falava pra minha mãe, inclusive, quando era pequena, falava assim, mãe, é o seguinte, quando eu tiver lá meus 30 e pouco, eu vou ter minha casa, meu carro, e a senhora não vai poder, não precisa fazer mais nada, não precisa trabalhar, não. E eu tô quase conseguindo tudo isso. Então, eu sou muito grata à educação. E por ela, minha mãe, ter me incentivado a isso. Eu, na faculdade, fui bolsista. Então, eu consegui uma bolsa. Agora, uma bolsa de novo. Então, eu falo assim, eu sou privilegiada. Então, por que não você abraçar aquilo,
tentar, assim, transmitir conhecimento para todos e só dizer que as pessoas têm que abraçar a educação, têm que abraçar o conhecimento, nunca é demais, a gente não sabe, a gente acha que é uma formiguinha do lado de um caminhão de coisas. Então, assim, eu vejo vocês falando, eu sou muito ouvinte, eu não sou tão falante, mas eu vejo pessoas falando, eu falo, poxa, eu pude aprender isso. Então, para mim é gratificante. Então, eu acho que a gratidão me define. E uma pergunta aqui importantíssima. Aline, que recado você daria para a Aline daqui a 10 anos? Nossa, a gente é tão... Nós mulheres, né? Nós somos tão... Acho que a gente se puxa tanto, né? Para ser o melhor e para se entregar tanto, que imediatamente quando você falou, eu já pensei em me puxar. E aí, o que você fez? Você conseguiu realizar todos aqueles planos? Você já fez tudo? No sentido de me puxar mesmo. Então, eu vou respirar para responder com mais tranquilidade, para te falar: olha, Aline, eu espero que daqui a 10 anos você esteja vivendo uma vida alinhada com o teu propósito, leve, feliz, que você consiga inspirar positivamente as pessoas que passarem pelo seu caminho, que você consiga realizar todos os seus planos, acho que pessoais e profissionais, porque eu sei que você se dedica muito para isso, e que você consiga curtir a jornada nesse caminho, porque a sua meta de vida é chegar nos 120 anos, a gente já combinou, então cuida da sua saúde física e mental para chegar lá muito bem. Acho que é bem difícil, né? Porque quando a gente chegar lá daqui 10 anos, vai falar assim, mas eu acho que eu ainda tenho isso para fazer, né? Pra complementar. Eu acho que a régua só aumenta. Só aumenta. Mas que recado que você daria, assim? Poxa, se enxergando daqui a 10 anos. Eu venci. Estou vencendo, estou lutando. E eu acho que eu ficaria lisonjeada com a mulher que eu pude me tornar. Então, a vida tem sempre seus altos e baixos. Acho que de vez em quando mais baixo do que alto. Mas é isso que faz nos impulsionar, né? Então, chegar lá na frente e ver o tanto que você aprendeu, o tanto que você pode transmitir para as pessoas, eu acho que eu vou ficar muito feliz por ter passado por tudo isso. Naquele momento eu posso, vou até contar um relato. Ano passado eu perdi meu irmão. Então, obrigada. Então, eu acho que já vai ser uma trajetória faltando um pedaço, mas eu posso olhar para cima e falar assim, eu lutei por você, eu lutei pela minha mãe, eu lutei pelo meu pai, eu lutei pela minha família. Então, acho que falar, Adriele, vai em frente que você está no caminho certo. Ótimo, excelente. Esse é o podcast Voz Segura. Estou terminando aqui com a Adriele e com a Aline. Vou pedir para vocês fazerem um agradecimento, uma palavra final, para que a gente possa também agradecer a todo o público aqui que está nos assistindo. Eu queria agradecer a Sou Segura, agradecer em parceria com a Locton, essa oportunidade de, acho que, fomentar o setor feminino, porque precisa, né? As mulheres estão ali, eu acho que não só os homens no cargo de liderança, mas as mulheres são capazes de chegar, apesar de todas tem carreira, aquela jornada dupla que fala, né? Vocês que são mães entendem bem, então não é fácil. Mas eu queria agradecer a oportunidade e falar para todo mundo, se dedique, corra atrás dos seus sonhos. Se você está com medo, igual eu falei anteriormente, vá com medo mesmo, se arrisque, que a vida ela é muito boa para quem sabe absorver o que tem de melhor. É verdade. Eu me dá uma vontade de abraçar todo mundo que eu quero agradecer. Então, vocês se sintam abraçados aqui. Quero agradecer você pelo privilégio da gente poder estar aqui hoje, Adriele.
Quero agradecer a Sou Segura muito por essa oportunidade, não apenas para mim, mas para todas as mulheres do nosso segmento e aos patrocinadores. Quero agradecer a Márcia, que é minha empregadora, obviamente, e me deu essa oportunidade de alguma forma. A todos aqueles que fizeram parte da minha carreira. Você sabe que meu primeiro emprego, eu também fui patrocinada pela Torres Associados, que é uma empresa onde eu comecei minha carreira, e eles pagaram uma parte da minha faculdade. Sem isso, eu nunca teria conseguido sozinha. Então, sou super grata a eles, sempre serei. E, obviamente, a minha família, né? Aos meus pais, por me ensinarem valores que são bem firmes até hoje e seguirão comigo. E ao meu marido e à minha filha, porque, sem dúvida, são aquele gás, aquele propósito todos os dias para fazer com que a gente levante e vista a nossa melhor versão todos os dias. E agradecer a Deus, né? Porque é Ele que cruza nossos caminhos e vai continuar nos dando muita saúde para seguir em frente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Adriele. Fiquei emocionada com essas falas tão importantes aqui para tanta gente, né? Para tantas mulheres que precisam de incentivo para recomeçar. Eu gosto de dizer que as oportunidades, elas estão prontas para quem está preparado. Então, elas aparecem, eu tenho que agarrar, né? Eu tenho que tentar, pelo menos. E para você que está nos assistindo, curta, compartilhe e seja muito bem-vindo no nosso podcast Voz Segura. Obrigada!